Irmãos e irmãs em Cristo, nós somos, ouvindo a segunda leitura de hoje da carta a São Paulo aos Efésios, nós somos predestinados, nós somos escolhidos. Pela morte de Jesus na cruz, pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho único para nos salvar, nós assim adquirimos, nós recebemos uma graça muito grande de Deus. Portanto, assim como diz o próprio São Paulo na segunda leitura de hoje, Deus nos abençoou com o seu Espírito. Deus nos abençoou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos irrepreensíveis. Deus nos escolheu, nos predestinou para que fôssemos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao assumir a nossa condição humana, o fato de Jesus ter assumido, abraçado a cruz e nos ter dado a salvação, nós adquirimos uma graça imensa. Pois assim agora temos acesso à salvação, temos acesso ao reino dos céus. É uma graça imensa, é uma graça maravilhosa termos acesso ao reino dos céus. E tudo isso é mistério. É mistério de verdade, é mistério do amor de Deus por nós. É um mistério que começou pela criação, pelo fato de Deus querer o ser humano. Pelo fato de Deus querer você e eu, pelo fato de Deus, o ato criacional de Deus. Deus cria e tudo que Deus cria é bom. Como vai dizer o próprio livro de Gênesis, livro das origens? E Deus viu que tudo era bom. E ainda continua assim. Tudo que Deus tem criado, tudo que Deus faz é bom. Mas nós, pelo pecado, pela desobediência, nós perdemos a beleza. Perdemos a beleza pela desobediência. Nós perdemos a beleza e perdemos a bondade pelo pecado. É o pecado quem nos desfigura. É o pecado que faz com que percamos a beleza e a imagem. Portanto, pelo fato de Deus ter aberto o reino dos céus, nós podemos voltar a sermos belos novamente. Nós podemos voltar a ser imagem de Deus quando nós reconhecemos o nosso pecado, ou quando nós abraçamos ou aproximamos do sacramento da confissão, pedindo a Deus, reconhecendo primeiramente os pecados, as misérias, e deixando Deus assim tocar na nossa alma, na nossa vida, e nos fazer novamente voltarmos a ser a sua imagem e a sua semelhança, segundo o seu amor. A primeira leitura de hoje da carta da profecia de Amós, vemos que Amós era um homem muito simples, segundo o que diz a primeira leitura. Mas ele era um homem muito simples. Ele cuidava do gado e cultivava sicômoros. Era um homem muito simples. E Deus vai chamar Amós e vai dizer a ele: você não vai profetizar na sua cidade. Você não vai, porque aí fica o santuário do rei. E Amós profetizando próximo do santuário do rei, não seria bom. E eis que Deus vai enviá-lo para profetizar em Israel, como diz a primeira leitura de hoje. Vai profetizar para Israel, meu povo. Mas Amós vai dizer: mas eu não sou profeta, nem filho de profeta, como que eu vou profetizar? E vemos que muitos dos profetas, eles foram chamados, Deus foi capacitando os profetas para profetizar. Vemos ao longo do Antigo Testamento muitos profetas, mas a quem eu vou, Senhor? Só apenas um jovem. Senhor, como que eu vou profetizar? E Deus vai preparando
Deus prepara o profeta para ser sua voz, a voz de Deus, para trazer vida e trazer a ordem novamente. Mas ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus também preparou os seus discípulos para a missão. Jesus, segundo Marcos, Jesus chamou os 12, Jesus preparou os 12 e Jesus enviou os 12 discípulos emissários. É bonito perceber a pedagogia de Jesus no Evangelho de hoje. Essa pedagogia de Jesus que chama, prepara, envia. Jesus dá instruções aos apóstolos e os envia em seu nome. Jesus os envia em seu nome e Jesus dá aos apóstolos autoridade. Jesus dá a eles autoridade, poder sobre os espíritos impuros, e Jesus dá algumas pequenas e simples recomendações para os apóstolos. Não leveis nada, só leveis um cajado, não leveis nada pelo caminho, não leveis dinheiro, e quando vocês entrarem numa cidade, proclamem a paz naquele lugar. E Jesus pede a eles que sejam a extensão do seu amor, a extensão da sua graça. E assim os apóstolos fizeram. Foram, não em seu próprio nome, foram em nome de Jesus. Foram fazer aquilo que Jesus havia pedido. Hoje nós somos convidados também a fazer o que Jesus pede. Não aquilo que nós queremos, aquilo que Jesus nos pede. E qual é a missão que Jesus nos deu pelo batismo? Evangelizar. Mas quando nós falamos em evangelização, não é você sair falando a palavra de Deus lá fora, subindo no púlpito. Não somente isso, mas é você com a sua vida, na sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, na sua casa, você evangelizar. Mas padre, minha casa não tem como evangelizar, é muito difícil. Não precisa você evangelizar com palavras. A sua vida, o seu testemunho vai trazer a sua oração, porque nós somos convidados a evangelizar em casa, a começar pela nossa casa, evangelizar os nossos filhos, evangelizar o nosso esposo, a nossa esposa, e sermos canal da graça de Deus em casa. É onde precisamos evangelizar as crianças, os jovens, adultos. É a missão que Deus nos deu pelo batismo, por sermos filhos de Deus. Nós assumimos essa responsabilidade, assumimos essa missão. Por ora, torna-se difícil, mas com a força de Deus e com a graça que provém também de Deus, nós conseguimos e vamos levar até o fim a missão que Ele nos confiou, que Ele nos deu. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que ela, Maria, que é a estrela da evangelização, Maria, que é a luz, esse sinal que nos mostra, que nos aponta para Jesus. Que Maria seja a nossa intercessora, que Maria nos dê forças para que sejamos como ela, que tornou-se discípula de Jesus, em tudo fez a sua vontade, para que ao longo da nossa caminhada não desanimemos, mas contemos sempre com a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.